Hoje, o Brasil estará se manifestando por centenas de milhares, talvez milhões de manifestantes em todos os estados brasileiros, em mais de 80 cidades brasileiras, nas capitais, no interior do país, enfim, manifestações de toda a ordem. Tivemos ao longo da semana, além das manifestações nas principais capitais, em algumas das principais capitais brasileiras, também manifestações em várias cidades do mundo. Essas manifestações têm algumas características. Grande parte, ou a maior parte dos manifestantes são pessoas jovens. Não há uma liderança ou algumas lideranças específicas. Cada manifestante é um sujeito, é um ator importante, leva as suas aspirações e as suas bandeiras para a rua, e temos a soma de diversas reivindicações. Mas seria um equívoco muito grande menosprezar o conjunto dessas reivindicações, porque se formos analisar de forma mais detida, senador Paulo Paim, nós vamos perceber que elas guardam uma relação muito forte entre as diversas reivindicações. Nós temos algumas coisas em comum que já pudemos identificar nessas diversas manifestações. Há uma crítica contundente à política, aos políticos, aos partidos políticos e às instituições de forma geral. E quando eu me refiro a instituições, eu me refiro às três esferas do poder: executivo, legislativo e judiciário, no plano federal, nos planos estadual e municipal. Há também uma crítica econômica, uma crítica à agenda política e econômica que vem sendo implementada no Brasil nos últimos anos, que não responde, parece estar longe de responder aos anseios da sociedade moderna, especialmente da sociedade urbana. Nós tivemos algumas modificações muito grandes, muito contundentes no país nos últimos anos. Nós tivemos, em primeiro lugar, há 30 anos, uma transição de um regime autoritário, ditatorial, senador Pedro Táxi, para uma democracia. E é importante reconhecer os avanços que experimentamos no Brasil nos últimos anos. Avanços como a própria democracia, como a Constituição de 1988, a liberdade de expressão, de manifestação e de expressão, que garante que jovens do Brasil todos possam se manifestar livremente, a liberdade de organização sindical, a liberdade de organização partidária. Mas o que as ruas parecem dizer é que este ciclo acabou. Não que as pessoas queiram abrir mão dessas conquistas, mas elas estão dizendo claramente: isso é obrigação do Estado oferecer, e isso é absolutamente insuficiente para garantir a felicidade das pessoas. As pessoas querem muito mais. E se nós tivemos uma agenda de distribuição de renda nos últimos anos, que foi capaz de reduzir a pobreza sem acabar com a pobreza, e é importante registrar que houve uma redução da pobreza, mas não acabamos a pobreza no nosso país. Nós temos ainda desigualdades sociais muito fortes, desigualdades regionais muito fortes, mas nós não conseguimos avançar, senador Cacildo Maldaner, naquilo que é fundamental para o dia a dia das pessoas, especialmente nas grandes cidades. Os serviços públicos de saúde estão muito ruins. As pessoas em todos os lugares do Brasil esperam meses, anos,
para fazer uma cirurgia, muitas vezes não são atendidos adequadamente na rede pública de saúde, na maioria das vezes não são. A mobilidade urbana virou um problema não apenas, senador Pedro Taques, para quem usa o transporte coletivo. Para quem usa o transporte individual também passou a ser um problema, porque nós tivemos políticas nos últimos anos de desoneração, de retirada do IPI dos automóveis, com aumento de renda da população, a população comprou mais automóveis, mas a infraestrutura viária das nossas cidades não melhorou e as pessoas passaram a viver grande parte do seu tempo, a perder grande parte do seu tempo no dia a dia das grandes cidades em enormes engarrafamentos. Isso quem utiliza o transporte individual. Quem utiliza o transporte coletivo, ainda muito pior. Nós estamos assistindo uma verdadeira tragédia no que se refere à segurança pública no Brasil. Com o aumento da violência, a violência que atinge sobretudo os jovens. E essa população que está indo às ruas neste momento está dizendo para nós, e esse recado é para todos nós, não é apenas para alguns, é para todos nós, que nós, o Congresso, os poderes constituídos, o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário não estão dando conta de responder aos desejos, aos anseios, às expectativas dessa população. Se nós não tivermos a capacidade de reconhecer isso, de fazer essa autocrítica profunda, e não apenas fazer a autocrítica, mas efetivamente construir novos modelos de relação política, nós seremos literalmente varridos do mapa político. Você permite uma parte, senador? Ou mudamos, ou seremos mudados. E ouço o senador Cacildo Maldani. Senador Rodrigo Leuenberg, eu fico às vezes a ruminar cá comigo essas circunstâncias. E percebi bem quando Vossa Excelência iniciou as considerações nessa tribuna, de que os reflexos não são só relacionados a um dos três poderes, mas a todos eles. E, na verdade, tem alguma coisa que não é só os 0,2 centavos, ou coisa que vai de passagem. Os reflexos já todo mundo está assimilando que é mais do que isso. Vossa Excelência, quando diz que não é só executivo, judiciário, legislativo, eu diria que a todos os órgãos, eu sei lá, eu acho que tem até um pouco de FIFA nisso, tem gastos nisso, tem exuberância daquilo, tem daquilo, e surge o inconformismo. Eu diria que na época que tinha o regime duro, quando a própria imprensa não tinha aquela transparência, não tinha aquela liberdade, as coisas aconteciam. Acontecia muitas vezes nos porões, mas não sabiam, quer dizer, aconteciam as escondidas, mas não saíam as claras. Isso acontecia. Com a democracia, isto veio a aparecer. Quer dizer, com a livre informação, começou a surgir. Isso fortalece o princípio democrático. Eu sei que o regime democrático, muitas vezes, alguns dizem que vira uma certa balbúrdia, vira uma certa confusão. Tudo bem que vira, mas eu acho que de todos os regimes que são ruins, eu acho que o melhor de todos os piores regimes ainda é o sistema democrático. Se todos são ruins, eu acho que o menos ruim, eu diria que é o sistema democrático, é o debate. Eu acho que o debate é a melhor coisa que tem ainda. Quer dizer, é melhor 2 horas de diálogo do que 5 minutos de tiroteio. E eu fico a perguntar, será que agora que a transparência ela começa a aparecer na informação e essa insatisfação, principalmente, eu diria, da própria juventude que vem surgindo aí, querem outras questões colocadas no mapa das discussões, como diz Vossa Excelência. Eu não sei se talvez um pouco de insatisfação é a questão de que nós estamos atualmente pensando muito já no ano que vem.
Eu, às vezes, me reflito, sabe que a sociedade, às vezes, não quer nem que fale em partidos. Essa questão cansa um pouco. Se nós falarmos só das eleições do ano que vem, qual é tudo que se pratica, às vezes, visando o resultado do ano que vem. Isso começou a vazar muito cedo. Eu acho que essa prática ela foi muito antecipada. É algo que vai acontecer daqui um ano e pouco. Mas parece que dá a entender que no Brasil, tudo que se faz hoje, procura-se ver se nós vamos continuar no poder, se vamos continuar com aquilo que vai ficar conosco. Se isto não dá certo, olha, tem que praticar mais aquilo. Aí exerce esse ato que vai atender setores da sociedade, que vai nos ajudar no ano que vem. E isto começa a fazer com que nos despreocupemos daquilo que o presente exige. Quer dizer, nos despreocupamos daquilo que é uma exigência para nós, que estamos no comando, no governo, que temos que visar o presente. A sociedade não quer aquilo que vai acontecer nas eleições de outubro ou novembro do ano que vem. Eles querem ver que se trabalhe agora, como diz o outro. Se eles querem falar, deixa nós trabalharmos. Havia um slogan nesse sentido. Nós temos que pensar no agora. Vamos trabalhar. Mas e o negócio do ano que vem? Deixa para depois. Acho que deixa para depois, aquilo acontece. Vamos dar os bons exemplos de prática, de execução, de administração, que é o natural, as coisas se ajeitam para o ano que vem. Me pergunto como é que vai ser Santa Catarina. Ainda hoje, alguns prefeitos perguntaram, como é que vai ser o projeto em Santa Catarina no ano que vem? O que é que eu disse a eles? Olha, nós temos uma aliança, nós temos um entendimento, uma parceria que construímos em 2010. Mas eu acho que no ano que vem, vamos trabalhar agora. Eu acho que o que vai ser Santa Catarina no ano que vem, vamos dar o exemplo, vamos trabalhar, ver se vamos ter sucesso com esse nosso projeto, se ele pode se credenciar na comunidade catarinense no ano que vem, conforme está. Se ele pode se credenciar, então aí fica bem. Se ele não pode se credenciar, vamos buscar outros caminhos. Se vemos que não dá certo, nós podemos buscar outros caminhos. Vamos palpitar, vamos auscultar e sentirmos no momento oportuno como é que nós temos que agir ano que vem em Santa Catarina. Então, mas neste momento temos que trabalhar, vamos procurar dar o bom exemplo, que o bom exemplo vai ajudar a nortear os caminhos. E me parece, senador Rodrigo Hollenberg, que a boa prática que Vossa Excelência exercita aqui, isso sinaliza para o ano que vem. Nós temos que fazer a mesma coisa, e eu acho que isso vale não só para os governos estaduais, isso vale também para o governo federal, vale também para o governo da União. Vamos dar o bom exemplo de prática na política econômica, na saúde, que o povo quer isso. Quer ver saúde, quer ver segurança, quer ver os dramas do dia a dia. Se nós procurarmos fitar nossas ações nos dias atuais, para darmos um bom exemplo, as coisas para o ano que vem, elas aparecem ao natural. Por isso eu diria, para finalizar essa parte, agradecendo a Vossa Excelência, como em alguns municípios, algumas capitais estão voltando atrás no 01, 02, negócio de passagem, tal, que apenas é o início de alguma coisa. Nós temos que zerar também essa prática de tudo querer fazer visando o resultado das eleições do ano que vem. Vamos desempenhar a nossa função, o nosso mandato. Eu acho que a prática, a sociedade quer isso. Eu acho que isso responde melhor aos anseios do que tentarmos em tudo que fizermos, tentar tirar proveito dos resultados das eleições que poderão surgir no ano que vem. Eu ofereço essa parte, é o meu pensamento, é o meu ruminar. Eu fico exercitando muitas vezes, viajo hoje à noite para o Sul, mas pensando nessa linha, senador Hollenberg. Eu acho que eu penso dessa forma e gostaria de compartilhar com Vossa Excelência as preocupações que externiza da tarde de hoje, não só ao Senado, mas ao Brasil, que Vossa Excelência está fazendo. Muito obrigado, senador Cacildo Maldaner. Ouço com muita alegria a senadora Ana Amélia. Senador Rodrigo Hollenberg, parabéns pelo pronunciamento que foi pautado no início dessa tarde, esse tema que nós não podemos ignorar. Não podemos fazer ouvidos de mercador, senador Rodrigo Hollenberg. E o senador Cacildo, e concordo com ele, acho que é um conjunto de fatores, mas ter antecipado o debate da sucessão presidencial e o debate eleitoral também teve um peso significativo e simbólico nesse processo que estamos vivendo hoje.
Uma semana antes de ser aberta a Copa das Confederações, aqui em Brasília, senador Rodrigo Hollenberg, e o senhor que representa os eleitores do Distrito Federal, com muito trabalho e muita dedicação, como eu, deve ter lido o Correio Brasilense, uma história dramática de uma família que perdeu um filho recém-nascido porque não tinha UTI para internar esta criança. E, em seguida, não havia vaga nos hospitais de Brasília. E quando se olha o que foi gasto para construir o estádio Mané Garrincha, de uma previsão de 650 milhões de reais, foi gasto 1 bilhão e 400 milhões de reais. Além dos 2,5 milhões que foram gastos para comprar ingressos para serem distribuídos às pessoas que foram convidadas a esse jogo. A Copa pode ser muito importante para a economia do país, para o desenvolvimento, para a projeção internacional, mas é preciso definir prioridades. E muitas vezes, Vossa Excelência aqui, o senador Cristóvão Buarque, se ocuparam desse tema aqui com essa preocupação. E hoje, eu, como moro em Brasília, há mais de 30 anos, senador Rodrigo Hollenberg, eu percebo que as vozes das ruas precisam ser ouvidas por esta casa e pela sociedade. Lhe digo também que, como operadora das redes sociais, essas últimas 2 semanas, a frequência da participação na rede social em relação à PEC 33, à PEC 37, a todas essas matérias que dizem respeito à questão da impunidade e do mau uso do recurso público, bombaram na linguagem dos jovens. E quero lhe dizer também, além de concordar com a abordagem de Vossa Excelência, que no Rio Grande do Sul, hoje, nosso estado do senador Simão, que abriu os debates hoje a respeito dessa matéria, senador Paim, que está presidindo a sessão, estão sendo realizadas mobilizações em Porto Alegre, em Santa Rosa, Bagé, Santa Maria, Cruz Alta, Santa Cruz do Sul, Rio Grande, Alegrete, Ijuí, Pelotas, Cachoeira do Sul, Passo Fundo, Lajeado e São Leopoldo. O Estado, representado por todas as regiões, também está mobilizado. Essa é a maneira dos gaúchos também mostrarem a sua indignação com uma série de coisas que está acontecendo no país e que precisa de um basta, senador Rodrigo Hollenberg. Parabéns pelo pronunciamento. Muito obrigado, senador Cacildo. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. E vocês vejam que eu dizia no início do meu pronunciamento que, embora esse movimento tenha várias bandeiras, e que bom que tenham muitas bandeiras, porque as necessidades e as aspirações são muitas, mas elas têm uma forte ligação entre si. Se a gente perceber pelas redes sociais, pelos cartazes, todos manufaturados, é uma outra coisa que chama atenção. Não tem nenhum cartaz, uma faixa de pano, uma faixa que foi comprada, que foi paga, não. Os cartazes são feitos de forma manufaturada, ali na mão, cartazes de cartolina, cada um trazendo de forma mais, com toda a criatividade, a sua bandeira ou as suas bandeiras. Mas quais são essas bandeiras? Combate à corrupção, corrupção como crime hediondo, não a PEC, e Vossa Excelência tem um projeto nesse sentido, senador Pedro Tax, não a PEC 37, voto aberto, enfim, são temas que estão vinculados ao combate à corrupção. E a corrupção é a praga que drena os recursos que deveriam ir para esses serviços públicos essenciais da população, que é outra sorte de reivindicações dessas manifestações. Saúde de qualidade, educação de qualidade, mobilidade urbana, de boa qualidade e barata, e segurança pública. Portanto, a gente percebe que há uma clara ligação entre essas bandeiras. Mas há uma irritação conosco, com classe política, com as autoridades, digamos assim, instituídas. E essa irritação, ela se reflete nos ambientes, naquelas parcelas mais radicalizadas, no sentido de querer invadir o Congresso, de querer invadir a Assembleia Legislativa, de querer invadir os palácios do governo, porque também, senador Pedro Tax, há um inconformismo porque essas pessoas estão percebendo que efetivamente as instituições
não estão dando efetividade às coisas. A gente sabe que no Brasil isso é histórico, as pessoas mais ricas não vão para a cadeia. Existem inúmeros procedimentos protelatórios e não se efetiva as decisões da Justiça. Muitas vezes, quanto tempo demora o Congresso Nacional para tomar determinadas decisões? A questão que nós estávamos discutindo aqui essa semana do FPE, que são as questões do Pacto Federativo, elas guardam, embora muitas vezes as pessoas não façam essa ligação direta na rua, mas elas guardam uma relação, sim, direta com essa agenda das cidades, porque nós estamos com os municípios vivendo uma situação de muita dificuldade, os estados com muita dificuldade, e nos municípios e nos estados estão os grandes investimentos em mobilidade urbana, na questão da saúde também. Então nós precisamos refletir, há pouca efetividade nas ações das instituições tais quais elas estão montadas. E aí vamos à reforma política. Uma das bandeiras, um dos slogans cantados aqui pela manifestação da última segunda-feira, e eu, o senador Inácio Arruda, senador Paulo Paim, senador Suplicy, ficamos aqui até a dispersão daquela manifestação. Ela dizia: o povo unido governa sem partido. Ou seja, olha que recado para todos nós. As pessoas já não acreditam mais nos partidos, os partidos ficaram muito iguais, não marcam grandes diferenças. E o debate de reforma política que nós estamos fazendo há anos no Congresso Nacional é absolutamente fora da realidade, senador Capiberibe. Porque, veja bem, até aqueles parlamentares que julgam estar defendendo propostas mais avançadas, defendem o financiamento público com lista fechada. Imagine, lista fechada que será definida por esses partidos políticos. Financiamento público para financiar esses partidos políticos. Então, nós temos que mudar o paradigma dessa discussão. E isso me lembra, senador Paulo Paim, o início do meu mandato. A primeira vez que eu reuni a minha equipe, eu tinha convidado o professor Tassiano Nogueira para nos ajudar a pensar. Eu disse que uma das prioridades do mandato era a reforma política. Enquanto eu falava, eu ficava observando ele com um meio sorriso no rosto. E o professor Tassiano Nogueira é um grande cientista político e estava no Congresso Nacional há anos, desde a década de 60. E ele, quando eu acabei, eu falei: mas professor, não estou entendendo. Por que o senhor está rindo? Ele falou assim: porque todo início de legislatura é assim. Vem a bandeira da reforma política e essa reforma política, ela nunca acontece, porque todos que estão aqui, todos que estamos aqui, estamos dentro desse sistema político. Então não há uma vontade sincera, verdadeira, um interesse verdadeiro de fazer as mudanças radicais que precisam ser feitas. As mudanças são mudanças pontuais, são mudanças casuísticas e são mudanças para perpetuar o status quo, para perpetuar as maiorias que eventualmente estão no poder, como é este caso agora do projeto de lei que ingressei com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, e hoje o Supremo, por 7-3, entendeu que não caberia controle prévio da constitucionalidade, só posterior. Mas o que é esse projeto, senador Capiberibe? Que não uma vontade da maioria construída de forma casuística para prejudicar determinado grupo político que tem representação na sociedade, liderado nesse caso pela ex-senadora Marina Silva, ex-candidata a presidenta da República, e que pretende ser candidata a presidenta da República para favorecer um grupo político que está no governo. É isso. E é contra isso que as ruas também estão se manifestando, contra a forma de legislar no parlamento brasileiro,
contra esse casuísmo, que é um casuísmo permanente. Agora foi esse projeto, mas nós podemos dar outros exemplos de atitudes similares. E nós estamos, senador Paim, fazendo a discussão da reforma política com esse entendimento, se cabe lista fechada, se não cabe lista fechada, para esses partidos que estão absolutamente contaminados. Por isso, senador Pedro Táxi, eu me associei hoje a uma ideia trazida por um conjunto de senadores, que me foi trazida pelo senador Cristóvão, de que nós devemos fazer isso. Nós só faremos uma reforma política verdadeira no Brasil com uma constituinte exclusiva para isso, com regras claras, que as pessoas farão só para isso, com controles rígidos, para que não haja a influência do poder econômico na eleição dos que seriam os constituintes. E no meu entendimento, senador Pedro Táxi, o que é que deve estar como no debate dessa reforma política? As manifestações das ruas, senador Paulo Paim, elas estão a dizer o seguinte: as pessoas não estão se sentindo representadas pelos partidos, querem ter o direito de terem candidaturas avulsas. E há um projeto do senador Cristóvão Buarque, nesse sentido, tramitando no Senado Federal. O Senado tem que discutir isso. Esse é um tema importante, está aí colocado. A questão do voto aberto. Vossa Excelência foi brilhante, senador Paulo Paim, no debate que travamos semana passada aqui. O argumento que historicamente vem sendo utilizado para justificar o voto secreto é a proteção do parlamentar contra a pressão do Poder Executivo. Ora, o mundo mudou. Este processo não fez que praticamente nenhum veto ao longo da história fosse derrotado. Os vetos foram mantidos nesse sistema. Agora, qual é a grande pressão hoje que o mundo mudou? É a opinião pública. É a opinião pública que está lá, que precisa saber como é que cada um de nós vamos votar. Estamos votando, porque nós estamos aqui, em tese, para representá-los. Se a gente não exerce isso de forma aberta, nós vamos nos afastando. E aí está um dos motivos dessa crise de representação que estamos vivendo nesse momento. Tem uma outra agenda, senador Pedro Táxi, e eu apresentei um projeto nesse sentido, senador Capi, que é o estímulo aos instrumentos de participação popular. Nós precisamos facilitar a participação popular na formulação legislativa. Hoje, para que a população apresente um projeto, precisa de um número de assinaturas que é o dobro do necessário para criar um partido político, que tem o monopólio da representação. O que é que nós estamos querendo? Reduzir isso à metade, para que, deputado Domingos Dutra, cumprimento Vossa Excelência, para estimular a participação popular. A participação popular que nós tivemos até hoje, senador Pedro Táxi, foi sempre no sentido, senadora Ana Amélia, de melhorar de forma substantiva o nosso marco legal. A compra de voto, por exemplo, a captação ilícita de sufrágio, foi um projeto de iniciativa popular. A lei da ficha limpa, um projeto de iniciativa popular. Agora, hoje, é dificílimo um projeto de iniciativa popular em função do número de assinaturas. Nós precisamos reduzir de forma substantiva o número de assinaturas para a participação popular. O recall. Nós precisamos fazer um debate sobre a implantação do recall. Se o parlamentar foi eleito e ele não está representando a contento a população que o elegeu, essa população deve ter a oportunidade e o direito de dizer se quer que aquela pessoa continue lhe representando. O voto facultativo. Hoje as pessoas têm acesso às informações, todas as informações em tempo real, pelas redes sociais. Elas não podem, não devem ser obrigadas a votar. O voto deve ser um exercício da vontade das pessoas e não pode ser
uma obrigação. Apenas para citar algumas questões que eu entendo que devem estar no debate do que seria uma reforma política com outros paradigmas nesse momento, e ouço o senador Capiberibe. Meu líder da nossa bancada, senador Hollenberg, Vossa Excelência faz um diagnóstico preciso e preocupante desse distanciamento da representação política do povo. É verdade que os partidos políticos não estão lá, nem tampouco a representação sindical. Eu estou lhe apartando para fazer uma sugestão. Se não estão nas ruas os sindicatos e os partidos políticos, fica difícil a interlocução com o movimento. Eu, desde ontem, sugiro que nós proponhamos uma interlocução. E eu, desde ontem, que estou muito preocupado, porque a gente sabe que há um esgotamento. Eu diria até que os nossos partidos políticos envelheceram. A representação sindical ela é restrita aos setores mais dinâmicos da sociedade. E a ideia, diante de um diagnóstico tão brilhante da situação, da conjuntura que nós estamos vivendo, eu sugiro que nós estabeleçamos interlocutores. A minha sugestão, pelas pesquisas que nós vimos, tanto o Legislativo como o Judiciário e o Executivo estão desgastados diante da opinião pública nacional, mas precisam entrar na interlocução, preciso que essas instituições conversem com as ruas. E a minha sugestão, quem sabe, é sondar-se a CNBB, a OAB, a ABI e outras instituições que ainda gozam do respeito da sociedade para começar essa interlocução. Eu acho que é fundamental que nós tenhamos alguém que procure conversar e ouvir a voz rouca das ruas e aproximá-la das instituições para que a gente saiba exatamente qual é a pauta de reivindicação e que nós possamos nos posicionar. Eu tenho convicção que nós temos responsabilidade, nós somos 81 senadores aqui nessa casa, e temos responsabilidade com o momento político que o país está apresentando e não podemos nos omitir. Então, a minha sugestão é que a gente faça contato com a ABI, com a CNBB, com a OAB, para sondá-los à disposição de fazer essa interlocução com a voz rouca das ruas. Obrigado. Senador Capiberibe, eu penso que nós devemos ter muita sensibilidade para captar essas mensagens, sabendo, inclusive, que essa interlocução ela é diferente, ela será diferente, porque é uma outra característica desse movimento que não tem uma liderança ou não tem um conjunto de lideranças identificadas. Não, existem, como disse, todos são atores, são protagonistas importantes desse processo. É claro, eu acho que entendo o que Vossa Excelência diz, concordo que devemos buscar as instituições que ainda gozam de uma credibilidade com essa população para abrir essa interlocução, e devemos estar abertos a todo tipo de diálogo com essas forças que queiram conversar com a gente. Mas essa foi uma dificuldade aqui da última segunda-feira, quando um grupo de senadores se propôs a buscar uma negociação, mas ia negociar com quem? O movimento era um movimento que não tinha uma liderança específica, era um movimento de massa que todos ali eram sujeitos. Agora, é importante refletir também, senador Capiberibe, que nós estamos vivendo um período de cooptação dos movimentos sociais. E se hoje não são os movimentos sociais que estão nas ruas para fazer essas reivindicações, é porque também os movimentos sociais perderam um pouco de força em função da própria relação
com o governo. Os próprios movimentos sociais precisam também se renovar. Eu entendo que esse é o recado, é uma necessidade de renovação total. E eu concordo quando o senador Cacildo coloca que nós estamos vivendo também a consequência da antecipação do processo eleitoral. Sim, o país está vivendo uma situação complexa, e ao invés de estarmos todos aqui refletindo sobre isso, sobre os sinais que vinham, estavam grande parte dos atores preocupados com a questão de eleição presidencial, de eleição. Agora, é importante registrar, senador Paim, senador Magno, que o que era sólido evaporou. Não há mais consistência nenhuma, não há quem consiga fazer um prognóstico adequado do que acontecerá em 2014, porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 3 meses. A verdade é essa, porque com as manifestações que estão aí, nós precisamos efetivamente refletir sobre qual é a agenda daqui para frente, e ouço o senador Pedro Taques. Senador Rodrigo, nós precisamos fazer... Quando ele acabar, me dê 1 minuto. Senador Rodrigo, nós precisamos fazer uma reflexão sobre este movimento. Imaginem, os partidos políticos, na compreensão que nós temos hoje, eles surgem na Inglaterra por volta de 1688, com 2 partidos políticos, o Tory e o Vic, com a finalidade de ser uma entidade intermediária entre o povo, entre o cidadão e aquele que exercia o poder naquele momento histórico. As associações, os sindicatos, com esta compreensão que nós temos hoje, surgem pós-Revolução Francesa em 1789. Muito bem. Hoje, eu tenho dito aqui, cada cidadão é um partido político. Cada cidadão é uma associação, é um sindicato. Ele traz dentro de si todas as demandas e ele se manifesta através das redes sociais, através da internet, que é este fenômeno que nós ainda não entendemos. Os atuais partidos políticos, sem fulanizar o nome do partido político, sem generalizar também, os atuais partidos políticos, com raríssimas exceções, eles são instrumentos para aparelhar o Estado. Para aparelhar o Estado. Mais ou menos como uma capitania hereditária, como um feudo de um determinado ministério, de uma determinada secretaria de Estado. Nós precisamos discutir, aí eu concordo com o senhor, o sistema político. O sistema político. Não é o partido apenas, é a função do legislativo. A demora no processo legislativo. Um processo legislativo que demora 2 anos, 3 anos, não é um processo legislativo democrático. Este processo legislativo que nós temos hoje é o mesmo processo legislativo do início do século XIX. Este é um ponto que precisa ser considerado. Eu defendo, igualmente a Vossa Excelência, a necessidade de que nós tenhamos uma reforma política. Esta reforma política, para que nós, políticos, não interessa o partido, não interessa o cargo que ocupemos, possamos efetivamente, estar conectados, linkados, ligados com movimentos como este. Movimentos como este são democráticos. Agora, muitas pessoas entendem que democracia seja apenas votar e ser votado. Confunde democracia com exercício. Democracia. Muito mais que isso. Democracia é a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana que tem um conteúdo moral e um conteúdo material. Esse conteúdo moral é direito de ter direitos, não ser violado. Uma expressão de uma filósofa alemã chamada Hannah Arendt. Direito de ter direitos. Dignidade em sentido moral e também dignidade em sentido material. O cidadão tem o direito constitucional a um piso mínimo de dignidade, um mínimo existencial, que é uma escola pública que possa ensinar,
que é um hospital que possa, um sistema de saúde que possa curar, possa ser preventivo, uma segurança que possa lhe garantir. Mas, infelizmente, nós não temos isso. E tivemos, nos últimos 10 anos, um fenômeno importante. A classe média aumenta quantitativamente. E aí a classe média começa a exigir equipamentos públicos de qualidade. Não é muito importante, você passa aqui nesse estádio maravilhoso e aí você anda 5 quilômetros daqui do Congresso Nacional, você vê a miséria. E, infelizmente, o governo diz que a miséria acabou. O governo diz que vivemos num país de classe média. Isto está equivocado, ao menos ao meu juízo. Também, Vossa Excelência fez referência à antecipação das eleições. Hoje tudo é eleição. Tudo é eleição. A Sua Excelência, Presidente da República, anda com um marqueteiro a tiracolo. Nas reuniões, o marqueteiro está presente. Reuniões institucionais como esta, em que o Conselho da República, previsto no artigo 89 da Constituição, precisaria ser chamado. Precisaria ser chamado. Nós temos que discutir isso. Agora, nós temos que afastar de movimentos como este os radicais. Aqueles que querem badernar, aqueles que querem perturbar. Agora, nós, políticos, precisamos nos atentar. Nós estamos desconectados da realidade aí de fora. Parabéns pela sua fala. Agradeço, senador Pedro Taques, agradeço, senador Paulo Paim, a tolerância de Vossa Excelência. Entendo que, com muita humildade, nós devemos sim refletir, mas nós devemos refletir não apenas sobre o que está acontecendo nas ruas e sobre o recado das ruas, mas, sobretudo, nós devemos refletir sobre nós, sobre as nossas condutas, sobre as nossas atividades, sobre os procedimentos nossos enquanto seres políticos e nossos enquanto instituição política. E o que está claro é que a população quer algo completamente diferente do que tem sido a política, os políticos, os partidos políticos e as instituições da forma como atuam neste momento. Era essa a reflexão que eu gostaria de fazer, senhor presidente, agradecendo mais uma vez a tolerância de Vossa Excelência.